Acho Então, que mas ele vai pressionar. e aí qual é a resposta do Corinthians para isso? Que a gente viu no Allianz Parque, é claro que a gente pondera aqui. Uma coisa é o Vitor Pereira há 15 dias no Corinthians, outra coisa é há 30, 35. Mas naquele jogo o Corinthians não conseguiu jogar. Foi muito complicado aquele jogo para o Corinthians. Né? É claro que tinha uma opção ali, não tinha o Maicon, por exemplo, que ajuda muito no meio-campo. Mas, por exemplo, o Paulinho aquela vez não conseguiu jogar. Sim. Renato Augusto ficou muito bem marcado pelo Danilo. O Danilo jogava, o Renato Augusto não jogava. Então, assim, eu não sei como que o Vitor Pereira está preparando o Corinthians para amanhã. Você está imaginando o Palmeiras que ele viu no Allianz Parque, que o Corinthians não conseguiu jogar. Você está imaginando um Palmeiras diferente. Eu acho que essas mudanças do Abel Ferreira complicam o jogo para o Corinthians. E deixam o Vitor Pereira em dúvida. Não, desculpa, Facinha, só para voltar a falar. Eu acho que a questão física vai fazer diferença. Os principais jogadores do Corinthians estão descansados. Os jogadores do Palmeiras foram para a guerra lá no Maracanã contra o Flamengo. E é um jogo que exige demais. Não só do físico, mas do psicológico também. Sim. Então eu acho que essa vantagem o Corinthians tem, porque seus principais jogadores descansaram. Agora tem um agravante para o Corinthians, que é mais uma preocupação em relação ao Palmeiras. Por quê? Na semana da Libertadores, o Palmeiras está tranquilo. Ele vai a Guayaquil. Ah, sim. É um jogo... Isso sim. Ok. Ganhável. Perigoso. Diria o outro. É perigoso. Mas não é um bicho de 20 cabeças. Jogos, no grupo, a condição tá boa. Emelec lá. Né? Todo mundo ganha do Emelec lá. Sim. Pega o retrospecto. O Palmeiras tem 6 pontos. Essa história com o Emelec lá no George Capoel. Não, acabou de empatar com o Tátira, entendeu? Enfim, É que nem, falei, é que nem a Chapecoense na Arena Condá. Mas ninguém ganha, todo mundo vai lá e ganha. Tanto é que a Chapecoense está lá embaixo. Não, é isso. E assim, o time do Emelec, esse ano, eu fiz o jogo do Emelec, eu vi uma equipe com muita dificuldade. Ponto. Dá pro Palmeiras jogar e ganhar. Agora, o Corinthians tem o Boca com uma quase obrigação de ganhar. O grupo é diferente. Obrigação, né, Zé? Matematicamente, é obrigação. Tirando isso, o Palmeiras tem 6 pontos. Eu acho que o peso do jogo contra o Palmeiras, ele é muito grande por conta da rivalidade. Sim. Isso é pontual. O peso do jogo contra o Boca é classificação. Classificação, exato. É um peso muito maior. Se você tivesse que escolher um jogo para perder, você perderia para o Palmeiras? Claro, você não quer perder, mas se tivesse que escolher um. Empataria contra o Palmeiras e jogaria a vida contra o Boca. Exato. Então, é por isso, Zé, que tem essa preocupação. Que ritmo que o Corinthians vai entrar contra o Palmeiras? É lógico que, e você já deu N exemplos assim, o jogador não pensa nisso, né? Não se pensa em dosar. O cara vai arrebentar. Mas dependendo do que acontecer no jogo, você começa a dosar, né? Mas é que tô falando. Nesse jogo não tem como dosar. Não tem. Você abre um 2-0 no segundo tempo. Não tem como dosar. Você dá uma... O cara faz um gol, não dá para controlar, faz um gol, controlar o jogo. Não dá. A questão que eu falo, Zé, não é o jogador, mas é o que o Vitor Pereira vai colocar em termos de atitude para esse Corinthians contra o Palmeiras, entendendo que ele tem 180 minutos que... não vou dizer que vale a temporada do Corinthians, mas para a Libertadores sim, os próximos 90 minutos são fundamentais para aquilo que é o objetivo do Corinthians, que está na Libertadores. Aí eu acho que é questão de sistema tático. Se ele mantiver o 4-1-2, né, 3 ou 4-1-4-1 que ele faz, muitas vezes que os caras voltam assim, eu acho que aí pesa um pouquinho, porque o Palmeiras pode pressionar e jogar. Agora, se ele colocar 2 volantes, põe o Renato, é um time mais... Cauteloso. Não digo nem cauteloso, mas digo mais organizado defensivamente no sentido de maiores coberturas. Sofre menos. Porque você tem a condição dos 2 volantes fazendo a cobertura, e aí você... Teoricamente, você solta um pouquinho mais o Renato para ele ficar livre e aí inverte a preocupação, porque o Renato, de forma inteligente, ele pode levar o Danilo para um lado, pode levar o Danilo para o outro. Mais nas costas do Danilo. Sim, entendeu? Então você tem algumas coisas que eu acho que o Vitor pode tentar fazer para mudar. Porque se o Corinthians entrar com o Maicon, Duqueiroz, ou Paulinho e Renato Augusto, é tudo aquilo que todo mundo já sabe. E provavelmente o Palmeiras vai repetir. Contar com a individualidade do jogador. Sim, aí conta com a individualidade. Então aí você conta com o Palmeiras. E aí fatalmente Renato Augusto vai ser marcado pelo Danilo. Zé Rafael vai subir um pouco mais a marcação. Entendeu? O Rafael Veiga vai tirar o Duqueiroz ou o Maicon para o lado, porque o Veiga faz sempre esse movimento. Pega aqui e sai, e aí o volante tem que acompanhar, senão fica um espaço. E aí os caras se projetam. O Zé Rafael, o Danilo, eles se projetam nesse espaço. Por isso que eu acho que a questão
que o Facincani está falando sobre qual a intensidade, como ele vai jogar, eu acho que vai depender muito do sistema tático que ele também vai poder, ele ajuda os jogadores do Corinthians, porque ele tem 180 minutos para Você acha que o Corinthians vai negociar? É o que você estava falando. Você acha que o Corinthians vai dar uma negociada com esse jogo com o Palmeiras? Não é negociar, mas ele tem o Palmeiras não pode aceitar essa negociação. Não acredito. Não. O Palmeiras vai entrar pé embaixo, porque a semana dele da Libertadores é uma semana que, comparada com a do Corinthians, é muito mais tranquila. Claro que é. Você vai jogar com o Emelec fora. Ok, jogo lá, chatinho e tal. Mas a Libertadores é completamente 6 pontos, diferente. Tal. A gente, São Palmeiras... O Palmeiras está classificado. O Palmeiras está classificado, na minha visão, né? Não vai perder pontos do Petroleiro nem fora, jogando em Sucro, enfim. O Corinthians tem Boca 2 vezes e o Cali fora. Então ele tem 3 jogos que são... Ele tem Palmeiras, Boca 2 vezes e o Cali fora. O Cali fora. E fecha contra o Always Red em Itaquera. Mas aí, ok, isso é favas contadas. 4 jogos, complicado. Só que ele tem 4 jogos em que... Boca fora, Cali fora e o Boca depois. O jogo não é jogo ida e volta assim com o Boca um turno, outro turno. Tem o Cali no meio. Isso, isso. O Cali no meio. Mas você tem 2 jogos é o que você falou, negociar um empate com o Palmeiras é interessante. Você tem 2 jogos fora que são absurdos, né? Assim, de dificuldade. Claro, o Cali não é um time supra-sul, mas é jogar na Colômbia, os caras sabem jogar lá, não é um time de bobo, campeão colombiano no ano passado. Sim. Então, assim, não é um time bobo, é um time que... E tá brigando pela classificação. Tá brigando pela classificação. Então, assim, é jogo pau a pau. Né? Então, o que eu falo é, como que o Vitor Pereira, aí o Zé deu uma explicação que eu concordo com ele, vai entrar para dar essa intensidade sem arrebentar a equipe para um jogo contra o Boca Juniors. Né? Então, porque esse calendário que o Corinthians pegou agora é muito indigesto para uma semana de um derby, porque se o Corinthians tivesse, talvez vencido os 2 primeiros jogos, né, ganhou do Cali, ganhou do Always Red, tivesse 6 pontos, ele até entraria com uma força mais excessiva nesse clássico, sabendo que tem o Boca no meio da semana, mas assim, tudo bem, eu já tenho 6 pontos. Né? E se eu, rouba um empatezinho do Boca, der um trupiquinho aqui e tal, vai ser chato, mas a matemática não me favorece. 4 pontos num grupo desse da Libertadores em 2 jogos é uma pontuação que ela engana. É perigosa. Isso aqui, meu filho, você apontou pro GC, você ia responder essa pergunta aí, ó? Não, mas se tiver que perder um jogo, qual seria? Não, tô com você perderia pro Palmeiras? Não dá. Não é assim. Não é desse jeito, William. Como escolher perder um jogo? Que escolher perder um jogo? Essa pergunta aí, essa pergunta não tem perder um jogo. Vou perder pro Palmeiras? Você tem que ganhar os Corinthians vai falar, vou perder pro Palmeiras. Vamos lá, vocês não falam que tudo pode acontecer. Essa pergunta tem viés de canjibrina junto. Não vem com história, não. Vocês não falam que tudo pode acontecer no futebol? Sim. Pode acontecer. Inclusive nada, como diria o outro. outro. Para o Palmeiras e ganhar do Boca. Se esse cenário perder para o Palmeiras, ganhar do Boca, é um cenário legal? Valeu. Eu escolheria ganhar do Palmeiras e perder para o Boca. Mas aí você se complica na Libertadores. Mas não tem história na Libertadores. Não vai mudar nada. Não, mas campeão da Libertadores. Não, tem ganhar um campeonato só. Ganhou um campeonato. É o ponto fora da curva. É o ponto fora da curva. Chegou numa final só. Em 60 anos de... 60 anos, não. 100% 62 anos de Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ganhar. A Libertadores eu não tenho certeza. Pode ganhar também, Samani. Não tem tradição da Libertadores. Tradição sim, mas pode ganhar. O Corinthians pode concorda que não tem tradição da Libertadores? Claro. O Deportivo Cali pode ganhar também. Pode ganhar. Tem menos chance. Exato. O Corinthians também tem menos chances do que os outros na Libertadores, porque ele não tem pegada de Libertadores. Não tem. No brasileiro, o Corinthians tem. Olha, o Corinthians tem 7 títulos brasileiros, gente. Você acha que o Corinthians encara Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro nesse brasileiro com chance de ser campeão? Eu acho que o campeonato não é só contra eles. O campeonato é de 38 rodadas. Tudo bem, mas esses 38 são os rodadas. que... E jogar em Itaquera é duro. O time brasileiro vai em Itaquera jogar, sente. O time sul-americano vai em Itaquera jogar, acha uma maravilha. Adoro a pressão na torcida. Eles tiram proveito disso, coisa que os brasileiros não fazem. Os brasileiros sentem, se amedrontam quando jogam em Itaquera. É duro jogar lá. A torcida do Corinthians é assim como do Palmeiras. Para mim, a torcida do Corinthians é a melhor de todas. Sabe torcer. Sabe pressionar. Essa torcida... E não entrega os pontos em momento nenhum. Então, por ser um campeonato com 38 rodadas e 19 em casa, com o time que o Corinthians tem, eu acho que ele é mais factível para ele ganhar o brasileiro do que a Libertadores. Embora a Libertadores seja mais curta. Tenha menos partidas. Atenção, gente, não é menos partidas, hein? É menos partidas. Não. O William falou outro dia menos. Falei menos. Tem uma outra. Bom, depois eu vou lembrar. Perca. Perca. Então, eu acho mais factível para o Corinthians ganhar o brasileiro, embora seja mais difícil,
do que a Libertadores. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a Libertadores, a partir do mata-mata, é uma outra Libertadores. Talvez a dificuldade agora de avançar na fase de grupos, essa derrota em La Paz tem um peso em um grupo que até agora quem mandou os jogos venceu. Os mandantes venceram nesse grupo do Corinthians. O Corinthians vai mandar o jogo na terça-feira em São Paulo contra o Boca Juniors. Se isso daí for repetido, o Corinthians É a primeira vez que o Boca joga em Itaquera, não é não, se eu não estou enganado? Sim, Itaquera. Itaquera sim. A última Os caras vez, vão conhecer Itaquera. a última vez... Foi no Pacaembu. 2013. 2012. A Magia? Ah, sim, 13. Foi Uma das campeão maiores vergonhas do da história futebol. da arbitragem sul-americana. Um escândalo. Um escândalo. Mas você sabe que tem uma história engraçada, desculpa, Fazinho, tem uma história engraçada porque nós trabalhávamos na Rádio Globo, né, eu, o Prates, e nós chegávamos bem antes nos estádios, por exemplo, no jogo de Libertadores, nós chegávamos quase 4 horas antes, quase 5 horas antes do estádio, porque era lotado. E o Edu Gaspar era o diretor na época, e o Corinthians, naquele ano, ele teve um problema com o torcedor, lembra? Que Foi, e teve aquela confusão e tal. O Corinthians, a princípio, não iria comprar a briga do torcedor. Aí foi lá e depois comprou. E aí foi um reboliço. Foi o torcedor que entrou com uma ação, né? Não foi o Corinthians. Mas publicamente o Corinthians começou também a bater de frente com a Conmebol. Isso. Por conta da confusão toda. O Corinthians começou a bater de frente com a Conmebol. Ser... E nesse jogo, curiosamente, assim... Mandaram amarelo. Aí o Edu veio na cabine. Amigo. O Edu veio na cabine e o Edu é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos em Guarulhos e tal. E eu falei, Edu, vocês não têm, em off, né? Em off, aquele velho off. Eu falei, vocês não têm medo, não, de ter tomar uma retaliação da Conmebol, porque o que vocês estão pressionando, vocês estão desvalorizando o campeonato e tal. O Edu falou, não, Zé, eu acho muito difícil acontecer isso e tal, mas nunca se sabe, né? Acabou o jogo, que e aí, ele nem foi mais... Nem conversou mais com você. Vem cá. Terminou, você falou que tem uma opinião diferente. Chegou lá na quarta-feira, né? Certo. Vamos lá, acordamos na quarta-feira. Certo. Aí o Corinthians venceu o Palmeiras. Tá. 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Em cima do senhor Botafogo. Disparou lá. O Atlético também chegou 3 jogos, também, 3 vitórias. 100% de aproveitamento. Só que ele perdeu pro Boca. E aí ele está com 4 pontos, ele vai pegar o Boca fora, ele vai pegar o Cali. Não, ele ficaria com 3. 3 em 3, né? E aí? Não, o Corinthians, no quê? Na Libertadores? Tem 4 pontos. Não, 3. Tem 3. Ganhou uma, perdeu. Ele vai ter que fazer resultado fora. Boca... Porque eu estou trazendo outro cenário. Sim, ganhou no Palmeiras. Eu falei 4, são 3. Ganhou no Palmeiras, perdeu pro Boca. Tá tudo bem? Eu errei. Ok, vai dar, pode ser, mas ganhamos do Palmeiras. Não, eu acho assim, ele não tá tudo bem. Porque a gente sempre parte da teoria assim, olha, jogar as duas fora, esses jogos serão complicados. Agora, o Corinthians pode chegar na Bomboneira e vencer. O Corinthians pode ganhar os 2 jogos. Pode chegar em Cali e vencer. Claro que pode. Eu estou colocando um cenário uma situação que, assim, mais difícil. É o principal rival. Sim. É uma situação que eu acho, de campeonato William, brasileiro que pode deixar o Corinthians a Libertadores com 9 é muito importante na terça. Né? Mas Corinthians e Palmeiras é um jogo muito diferente. Para o corintiano e para o palmeirense. Virou até filme, né? É um tipo de clássico que tem um tipo de repercussão que por mais que você perca o jogo seguinte, é muito importante terça-feira para o Corinthians o jogo contra o Boca Juniors, o ambiente muda, a tranquilidade muda, os questionamentos mudam. Um erro no jogo contra o Isso Palmeiras. Isso o Zé pode falar melhor que ninguém. Você jogou lá, você jogou esse clássico várias vezes. Perde pro Palmeiras, o que acontece no vestiário, Zé? Fica mudo. O vestiário morre. É isso. O vestiário morre, porque a rivalidade é muito grande. O jogador sabe disso. Por perder pro Palmeiras... Não passa na cabeça. Mas pode impactar no anímico pro Boca? Lógico que pode. Aí é que mora o perigo, hein? É um jogo que condiciona o outro. E aí entra, por exemplo, a forma como você perde um jogo desse, né? O seu comportamento, a sua intensidade, a forma como você disputa o jogo, né? E aí eu parto também que muitos desses jogos, ele define a carreira muitas vezes de um jogador. Pra bem pra mal, né? Pra bem pra mal. Se você erra tem um lance que você erra, um jogo como esse, o cara vai lá e faz o gol, aí no jogo seguinte, como é que você vai fazer? A cabeça do jogador. Porque não é um simples erro. Andréas Pereira. Sim. Não é um simples erro, por exemplo, contra o Palmeiras. Porque você erra, 1-0, o gol, o Palmeiras ganha. Pô, não tem problema, o Campeonato Brasileiro pode recuperar. Tudo bem, você pode recuperar o Campeonato Brasileiro, mas emocionalmente... O Corinthians não recupera mais. Sim, mas o emocionalmente do jogador, o emocional do jogador, naquele momento... jogos, dependendo da resposta seguinte, é isso? O jogador tem esse privilégio, né? Você joga na quarta, erra, no domingo você tem a possibilidade de se recuperar. Depende muito da personalidade do jogador e do dia a dia.
Tem jogador que erra e não tá nem aí. Dá a bola para mim que eu continuo jogando. E tem jogador que você já começa a perceber no jogo que mesmo sem errar, o cara já não quer a bola. O cara se esconde atrás do jogador, o cara... então você percebe determinados movimentos que dá para você falar, o cara não tá querendo jogar. Né? Para mim, o Palmeiras e Corinthians vai ser um termômetro para Corinthians e Boca. Total, em cima disso. Porque é aquela coisa, você tá entre a cruz e a espada, né? Tem um Boca quarta, tem um Palmeiras aqui, pô, vou entrar 100% aqui, mas que pode impactar fisicamente naquele jogo. A gente sabe que hoje o lado físico pesa bastante. Ao mesmo tempo, uma vitória contra o Palmeiras vai colocar o Corinthians mais gigante ainda do que já é para pegar o Boca, vai inflar, a confiança vai lá em cima, mas aí se perde pro Palmeiras, puta, perdeu o Palmeiras, cara, um clássico, a torcida já perde a vida, e aí vem aquela cobrança e a Libertadores, assim, que você, como Corinthians, você tem que fazer, como todos os outros clubes, projeções financeiras em cima de pro Corinthians, é importantíssimo a Libertadores. Sabe que tem outra coisa também? Veja só, aí entra a história que o Zé estava falando. Nessa sequência, você não pode pensar no cansaço. Não. Não pode pensar. Não pode pensar. E o jogador quer jogar, hein? Ele quer jogar. Tem mais esse cansaço. detalhe. Então, imagina o seguinte cenário. O Corinthians ganha do Palmeiras. O Palmeiras vai ficar com 2 pontos em 12. Corinthians 9. Você entendeu? 9. 9 e 9. Brasileiro do Palmeiras já se complica. Então, aí que você fala, Palmeiras esquece o brasileiro. Você já tirou um cara. Porque você quer ganhar o brasileiro. Mas já tira? Na quarta rodada? 2 em 12? Eu acho difícil. É mesmo? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Então você já elimina um contendor de peso. Por aquilo que eu te falei. Que é dificilmente Atlético, Flamengo e Corinthians perderem 2, 3 seguidas, Palmeiras chegar ganhando as 3. Uma sequência do Atlético, do Flamengo, em 4 jogos vão ganhar 2. É difícil acontecer. Difícil. É difícil. Fazer 2. Entendeu? É difícil. Então o Corinthians, esse jogo, vai balizar, muito provavelmente, o ano do Corinthians. Porque se ele ganha o jogo, ele já escanteia o Palmeiras. Ele ganha o jogo, entra com moral contra o Boca. Ganhei do Palmeiras, já joguei lá embaixo, tô bem. Ganho do Boca. Aí vai ter o anímico, que a gente gosta de falar. Ganhei do Corinthians, ganhei do Palmeiras. Não foi em Barueri, só tinha palmeirense. Sabe da questão agora? Na zona de rebaixamento. Sabe por quê? Porque nós ganhamos deles. Aí entra terça-feira contra o Boca. Imagina só, tá na lua, não tá, Zé? Não, e o Vitor Pereira como é que ele fala? Vai. O professor, como é que ele fala? Já apontar pro Shell. nem precisa, porque você vai chegar, provavelmente o Corinthians vai chegar, se ele obtiver, eu acho que a recepção vai ser a mesma, mas se ele obtiver uma vitória contra o Palmeiras, fatalmente muda, claro. Fatalmente, sim, imagina. Provavelmente a chegada, pode ter cansaço, tem que chegada do ônibus do Corinthians. 2 jogos. A chegada do ônibus do Corinthians na Arena Corinthians contra o Boca, os caras vão ser carregados no, entendeu? Vai ser tapete vermelho, tapete preto e branco. Dá inveja o tapete vermelho do Oscar, né? Olha, eu não sei qual que vai ser a carga de ingresso para terça-feira. Mas se acontecer esse cenário de ganhar do Palmeiras o Corinthians amanhã, a chance de recorde de público na terça-feira é enorme. Da história da Arena. Uma arquibancada tubular fora do Eu acho que vai estar lotado independente do resultado do Palmeiras. Que vai estar lotado. Que vai estar lotado. Mas vai ser lotado. Vai se mudar o ambiente, né? Mas a atmosfera. Caso venha de uma vitória contra o Palmeiras, na terça-feira, a atmosfera é outra. É chance de 45 mil dentro e 15 mil em volta fora abraçando o time. Aí o jogador não sente nada. Joga 180 minutos. Não sente cansaço, pilhado, né? Vai, o cara chega pilhado, né? O cara manda você correr, dá 100 piques aí, o cara dá 200. Precisa mais algum aí, professor? Agora, em contrapartida, William, é um elenco muito ponta firme esse do Palmeiras. É aí que eu queria chegar. É um elenco muito ponta firme. A gente tá falando aqui de um grupo muito vencedor. Um grupo muito vencedor, extremamente vencedor do Palmeiras. Calejado. Em outros momentos, assim, será que esse grupo vai responder? E o Abel Ferreira agora? Esse grupo deu resposta. Ano passado, várias vezes ficou dentro do Mineirão. A gente tem que lembrar a classificação contra o Atlético, o Facincani. O primeiro jogo em São Paulo não tinha torcida. Foi Allianz Parque com portões fechados, Mineirão lotado. E é o Atlético campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Palmeiras classificou lá dentro. Sim. Em Montevidéu a gente viu o cenário. Campeão lá dentro. Não teve público no Allianz? No jogo da ida, não. Foi sem público em São Paulo. Sem público em São Paulo. Pode olhar aí. Com público no Mineirão.
Qual? A semifinal da Libertadores. Sim, foi sem público em São Sem Paulo. público em São Paulo. Sem público em E São no Paulo. Mineirão, 18 mil. Isso. E Mineirão, Agora 18 mil. 18 Estava mil. loteado, mas Teve tinha aquela, com porque público. o Mineiro, eles já tinham colocado no jogo Isso. anterior, Isso. né, da Acho Libertadores. que era 30%. Contra o River. Isso. Isso. É lá Então, assim, a prefeitura te liberava. esse grupo do Palmeiras, e ele é testado quase que a toda semana, porque quando você é campeão, você está sempre disputando os melhores jogos. Está disputando o título, E jogando todo mundo clássico, joga, por aí vai. todo mundo vai jogar contra o Atlético, Flamengo e Palmeiras o jogo da vida. Sim. O Corinthians também, mas o Corinthians é mais pela tradição, pelo tamanho do clube. Não atingiu o Né? patamar atingiu. desses três. Em relação à qualidade de jogo, ainda não. Né? Então, eu acho que é... Não, então, Eu queria usar um termo aqui. Você usar uma palavra. aí, vai. Usa. Olha, presta atenção. Tinha uma personagem, com dúvida, não fala. tinha uma personagem nesse campeonato do Esse é um Raimundo que falava o sujeito seguinte, perigoso, fala né? isso, mas fala diferente. Isso. Fala isso daí, mas usa uma palavra Quer mais um diferente. tempinho? Tem mais gente para comentar aqui. Quer pensar mais um pouco?